Você sabia que Deus fala em sonho conosco? Fala com quem crê, com quem não crê. No livro de Jó, capítulo 33, onde diz assim: Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurra nos seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz com que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho, preserva-os do tumulto e de serem atravessados pela espada. Olha a bondade. E esse rei, então, ele teve um sonho, só que o mais enigmático é que, veja, como ele era satanista, ele adorava Baal, ele tinha as estátuas de Baal, a estátua dos astros, que eram os deuses dele, não queria nada com Deus, né, com o Deus Criador. E mesmo assim Deus veio falar com esse homem. E ele ficou perturbado com esse sonho, mas ele queria saber o sonho, queria saber a interpretação, mas ele não lembrava do sonho. Mas ele tinha a seu serviço os magos, encantadores, adivinhos, todas essas pessoas com essas práticas místicas, ele tinha a seu serviço no palácio, mandou chamar a todos e falou: olha, estou perturbadíssimo com o sonho, eu quero saber o que eu sonhei e quero saber o que significa. Aí todos os mágicos ali, os adivinhos, conta o sonho. Não, vocês vão me contar o que eu sonhei. Eu não sei o que eu sonhei, eu só sei que eu perdi a paz, eu perdi o sossego com esse sonho. E aí eles falaram: olha, nenhum Deus é capaz de revelar um segredo desse. Se o rei não contar e a gente não tentar interpretar, não tem como saber. Aí ele, indignado, queria matar todos os mágicos e adivinhos lá. E aí tinha lá, nesse meio, Daniel, que era um judeu que tinha sido levado cativo para a Babilônia por ocasião da invasão, né, de Jerusalém. E Daniel então pediu para que ele desse um tempo, que ele ia orar ao Deus Criador dos céus e da terra e pedir se Deus revelaria esse segredo. E o Senhor revelou para ele tanto o sonho quanto a interpretação. Então o sonho se tratava da estátua que ele viu. Também no sonho, uma pedra cortada de uma rocha sem auxílio de mãos, que vinha e dava naquela estátua e despedaçava toda aquela estátua inteira. E então Deus trouxe a revelação para Daniel que esta pedra então é Cristo, né? Em várias passagens da Bíblia ela se refere a Jesus como a pedra onde é edificada a nossa fé, a nossa rocha, né? E essa pedra, então, vinha e esmiuçava todo aqueles reinos e se estabelecia um reino sem fim, que é o reino de Cristo, que é desde então, né? Tanto que todos esses impérios passaram, só fazem parte da história, e o reino do Senhor permanece, né? E nós estamos aqui até hoje crendo nele, e muitos ainda hão de crer. E aí então, daí se pensa: puxa, Deus visitou esse rei, agora ele vai deixar de adorar o mal, vai adorar a Deus. Não, ele, por incrível que pareça, ele fez uma estátua toda de ouro. Ele se empolgou porque no sonho tinha só a cabeça de ouro, que era o reino dele. Ele fez uma estátua inteira de ouro e aí ordenou que todos, né, na comemoração, lá na inauguração, todos deveriam se prostrar para aquela estátua que era a imagem dele. Quer dizer, ele fez um Deus à sua imagem. Olha o tamanho da loucura, do orgulho desse homem. E aí que tem a história que os amigos de Daniel não quiseram se prostrar e foram jogados na fornalha ardente, porque não se prostraram para a estátua dele, para a imagem dele como um Deus. Porque olha o que acontece: por que Deus nos proíbe de adorar imagens, e adorar imagens tanto de homens reais, vivos, como de imagens de pessoas que já foram daqui? Porque quem é adorado é Satanás, que é adorado através das imagens, tanto do orgulho humano quanto das imagens, né, que não tem vida, porque ele é louco por adoração, né? Ele faz tudo por uma adoração. Ele quis ser Deus, ele quis ser adorado. Então ele se esconde atrás do orgulho humano, atrás de uma imagem, para receber adoração como um Deus. E por isso os amigos de Daniel falaram que eles só se prostrariam para o Deus Criador dos céus e da terra e jamais para um Deus humano. E aí foram jogados na fornalha
E aí essa mão que cortou a pedra, esse mesmo que cortou a pedra, estava na fornalha com os 3 e eles não pereceram por causa da loucura do rei. Aí você pensa, tá, então depois disso ele se converteu a Deus, se voltou para Deus, deixou o mal de lado. Que nada, ele teve mais um sonho depois disso e ele sonhou com uma árvore e que essa árvore tinha muita sombra, muitos se aninhavam nessa sombra, que era a dimensão do reino dele. E aí alguém vinha e cortava essa árvore e deixava só a raiz, né? Aí esse sonho ele lembrou do sonho, mas ele queria saber a interpretação. Aí veio Daniel e falou, olha, essa árvore é você, rei, né? Se humilha, pratica a justiça, faça o que é certo, porque Deus é um aviso de Deus, que ele vai tirar o teu reino, vai te tirar dos bens dos humanos se você não se arrepender. E você vai ficar com os animais, né? Vai viver um tempo e ser molhado pelo orvalho até você reconhecer que o céu reina. E aí deu aviso para ele, nada. Um dia ele tá lá na sacada do palácio e fala, não é esta Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço para a glória do meu nome. Aí nem acabou de falar isso, perdeu a noção das coisas e saiu do reino e se cumpriu toda a profecia sobre a vida dele e ele ficou, ele mesmo, no capítulo 4 de Daniel, ele mesmo narra essa história, porque quando ele reconheceu que o céu reina, foi restabelecido o juízo dele, porque ele ficou completamente doido, ele perdeu a noção das coisas, aí foi restituído o juízo e foi restituído no reino. Né? Então, olha como que Deus é maravilhoso, só que um detalhe importante aqui, ó, Deus fala até com o satanista em sonho, só que a intimidade, o entendimento é para quem teme a Deus. Então, para ele entender o que ele tinha sonhado, ele precisou de alguém que tinha intimidade com Deus e que fez uma oração e foi ouvido por Deus para contar os mistérios para ele. Então, essa que é a diferença. Amém? Então, fiquemos atentos, porque às vezes um sonho não é apenas um sonho, não é apenas algo do nosso inconsciente, do nosso dia a dia. Às vezes pode ter ali uma mensagem de Deus querendo falar conosco. Amém?